Boa noite a todos, que a paz do Divino Mestre Jesus esteja em nossos corações hoje e sempre. Agradecendo ao Pai, agradecendo a Jesus, a oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos em seu nome para realizarmos o Evangelho Online. Que a noite de hoje possa ser proveitosa, que as nossas mentes e corações possam transformar e transmutar todas as energias deletérias que possam ter, pensamentos negativos, sentimentos contrários com as reflexões que realizaremos essa noite. Agradecemos sempre a egrégora da casa, que nos conforta, nos sustenta, nos envolve, nos inspira nesse momento diferenciado, nesse momento de transição, mesmo da humanidade, e que nós possamos absorver os ensinamentos do Cristo da melhor forma possível. Agradeço também essa oportunidade aos dirigentes da casa e que nós possamos realizar uma noite abençoada de amor e de luz. Vamos agora passar a prece inicial. Amigo Jesus, amigos espirituais, mentores do lar da família cristã, nós rogamos o seu envolvimento, a sua benevolência, a sua misericórdia, para que na noite de hoje nós possamos absorver os ensinamentos dos Espíritos da melhor forma possível, transformando, transmutando as energias deletérias que possam ter no nosso campo energético. E principalmente que nós possamos nos sentir envolvidos e fortalecidos em nossos corações. A vida é feita de ciclos e que nós possamos aproveitar e absorver os ensinamentos de cada etapa. Que nós possamos nos transformar sem medo, em corpo e alma. Graças a Deus. O Evangelho dessa noite será sobre a Gênese, capítulo 18, os tempos são chegados, sinais dos tempos. Esse estudo, essas considerações, essas reflexões sobre esse capítulo da Gênese, eles foram realizados também na semana passada pela nossa querida Dona Ana Cardoso. E nós daremos continuidade nesta noite. Então, nós vamos pensar um pouquinho sobre o que seja transição e o que seja transição planetária. Transição é passar de um lugar a outro. Transição é passar de uma situação a outra. É passar de uma condição a outra. E a passagem é o caminho. E nas nossas vidas, para nós chegarmos em um estado, em uma situação, em todas as áreas das nossas vidas, nós passamos por transições, passamos por ciclos. E da mesma forma, o nosso planeta está passando de uma situação a outra, está entrando numa condição, saindo de uma condição energética, de uma condição espiritual e passando para outra. Dessa mesma forma acontece também no universo. Com todo o universo é assim. E nós, então, nós temos essas informações, elas estão no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo e na Gênese, nesses livros da codificação. E o que nós iremos fazer essa noite é fazer uma pequena, pincelada
Então é interessante que quem tiver interesse de se aprofundar no assunto está procurando, né, bebendo na fonte, que é a codificação de Allan Kardec. A nossa situação aqui na Terra, na humanidade agora, é um planeta de expiações e provas. E nós iremos passar para um planeta de regeneração. Então, nós estamos exatamente entre um e outro. Então, nós estamos na transição planetária. Para que nós cheguemos aqui na regeneração, precisaremos passar por esse espaço, digamos assim, por esse caminho, que pode ser de uma forma mais tranquila ou de uma forma dolorosa. Isso vai acontecer conforme as nossas escolhas, devido ao livre-arbítrio que todos os espíritos possuem, dados pela divindade. Então, nós temos a escolha de como iremos passar. Essa escolha ela já foi feita através das nossas encarnações. E na situação energética e espiritual que cada um de nós se encontra nesse momento. Então, nós temos uma responsabilidade individual pelas nossas escolhas e pelas nossas ações em outras encarnações, e temos uma responsabilidade coletiva, pela qual nós estamos também resgatando débitos. Expiações e provações, elas acontecem nesse momento para que nós possamos trabalhar todos os nossos traumas, todos os nossos traumas e o nosso karma, de forma que quando nós cheguemos na situação de espíritos regenerados, nós possamos estar realizando outros tipos de escolhas e ações. Vamos falar mais um pouquinho sobre essa trajetória pela qual passou a nossa humanidade. Desde quando nós estivemos aqui pela primeira vez, encarnados e depois reencarnando, nós realizamos escolhas. Algumas melhores, outras não tão boas, que resultaram nas pessoas em que nós somos atualmente. E o que acontece na nossa vida? Quando nós estávamos aqui procurando resgatar os nossos débitos, nós tivemos um presente divino, que foi a encarnação de Jesus no nosso planeta, nos mostrando o caminho, a verdade e a vida, através das suas ações, dos seus sentimentos, das suas curas, de todos os seus exemplos. Ele foi o exemplo vivo do amor de Deus na Terra, nos mostrando como modelo e guia o que nós deveríamos realizar enquanto espíritos eternos. Tanto que o mundo ele é dividido antes e depois de Cristo. Foi um divisor, um marco no nosso planeta. E nós continuamos andando de uma forma um pouco mais lenta, outras vezes um pouco mais, de uma forma mais ligeira, digamos assim, né? Mas o que aconteceu? Em alguns momentos da nossa vida aqui na Terra, nós acabamos angariando alguns karmas coletivos, como o que aconteceu na Idade Média, onde todo o crescimento intelectual e que as pessoas tinham foram, a maioria, né, acabou usando ou para subjugar os outros e para ter o controle e o poder, procurando a riqueza. Porque muitas vezes na nossa humanidade
a escolha foi por esse poder transitório, foi por essa riqueza material que na realidade ela é ilusória, porque nós não levamos nada disso na nossa vida espiritual. Mas sem esse entendimento ou essa aceitação, muitos na humanidade acabaram angariando karmas, né? Individuais e coletivos. Posteriormente, mesmo nessa fase da Idade Média, Deus e Jesus nunca não nos deixaram em desamparo. E muitos missionários reencarnaram aqui na Terra para mostrar, para procurar nos aproximar da verdadeira vida, dos verdadeiros valores espirituais. E um deles foi Francisco de Assis, que mostrou na sua simplicidade, no seu amor pelos animais, pelas plantas e por todos nós, qual era realmente a mensagem do Cristo aqui na Terra, e procurou nos aproximar dela. E tantos outros espíritos, né, que trabalharam de forma anônima, nós nem sabemos dominá-los, mas que foram muito importantes como exemplo aqui na Terra. Depois, nós passando pela época do Iluminismo, onde muitos espíritos vieram nos mostrar como nós poderíamos trabalhar esse intelecto e todo o conhecimento e sabedoria que estavam ao nosso dispor, e as pessoas, por medo, acabaram deixando de lado, de uma forma obscura. Só que, ao mesmo tempo que esse conhecimento foi libertando mentes, devido ao egoísmo, devido à inveja e ao controle, essa dualidade que nós temos, né, entre o bem e a ausência dele, entre a luz e a ausência dela, da mesma forma. E isso foi aproximando muitos espíritos do materialismo, se achando melhor, pensando de forma egoísta, de forma egocêntrica, achando que era melhor do que seu irmão. Então, mais uma vez, a humanidade acabou escolhendo alguns caminhos, né? E isso eu falo não na totalidade, a maioria dos espíritos que estavam encarnados ou desencarnados no nosso planeta acabaram escolhendo esse materialismo. Mas a filosofia também, de uma outra forma, foi mostrando para todos nós essa importância de pensar sobre si. E acabou tendo, nesse sofrimento todo, nessa ausência, nesse vazio existencial, questionamentos como: quem eu sou, por que eu estou aqui, para onde eu vou, qual é o meu objetivo, e depois de angariar todos esses conhecimentos, o que eu faço com tudo isso? Se a vida acaba aqui, então para que eu devo ser bom? Por que eu devo fazer o meu melhor? E começou a ter esses questionamentos, que levou ao homem perceber que ele era muito mais do que a matéria, que ele era espírito em essência e que tinha um objetivo a cumprir, não só deixando para os seus irmãos aqui na Terra todo o avanço tecnológico, todo o avanço intelectual que ele estava angariando através
de uma lei muito importante, próxima da gente, que é a lei do progresso, e a lei do progresso. E aí o que acontece? Quando o homem ele percebe, através da lei do progresso e da lei do trabalho, que ele segue e que ele pode deixar um legado para os seus irmãos, né? Ele vai avançando e vai percebendo. Nessa conjuntura toda, que o homem ele percebe que ele é muito mais do que a matéria, né? Que ele é muito mais do que esse corpo de carne, ele descobre e através dos ensinamentos, né, dos espíritos, através de Allan Kardec, mostra esse Deus bondoso e misericordioso, que tem na sua justiça as vidas sucessivas, a reencarnação. Então ele sabe que ele vai para um lugar no plano espiritual e que ele não vai sofrer eternamente, que ele tem a oportunidade de se organizar e vir novamente para a Terra para poder refazer o que ele desfez, resgatar os seus débitos, mas principalmente projetar seu futuro. E dessa forma ele ganha novamente, através da fé raciocinada, ele ganha esperança. Ele trabalha dentro de si a esperança num futuro melhor. Então, esse legado maravilhoso que o Espiritismo trouxe para todos nós. Esse retorno à espiritualidade dá a possibilidade do homem perceber que todos nós somos irmãos de verdade. E que se em outras encarnações ele ainda não teve a possibilidade de se entender com outros espíritos, que ele possa ter feito mal ou que lhe fizeram algum mal, que ele pode, nas encarnações posteriores, estar se permitido assim por Deus e através do plano reencarnatório, estar se reajustando. Então, essa filosofia toda, essa doutrina, é uma situação de libertação espiritual aos nossos irmãos. As leis espirituais, elas são universais. O conhecimento que os espíritos passam para nós servem, né, e são regras e leis para todo o universo. O conhecimento da vida espiritual e de todo esse mecanismo passa para todos os povos e para todos os povos do planeta, de uma forma ou de outra, independente de ser por religião, mas é passado para os grupos, por aqueles espíritos que têm condições de colocar essas verdades, essas questões para os diferentes grupos que existem aqui no planeta. Então, tem um trecho do livro que fala assim, eu vou ler para vocês. A fraternidade deve ser a pedra angular da nova ordem social. Mas não há fraternidade real, sólida e efetiva, se ela não se apoia sobre uma base inabalável. Esta base é a fé.
Não é a fé em tais ou quais dogmas particulares, que mudam com os tempos e com os povos, que se atiram pedras porque são antagônicas e mantêm esse antagonismo. Mas a fé é em princípios fundamentais que todo mundo pode aceitar. Deus, alma, o futuro. O progresso individual indefinido. A perpetuidade das relações entre os seres. Quando todos os homens estiverem convencidos de que Deus é o mesmo para todos e que esse Deus, soberanamente justo e bom, nada pode querer de injusto, que o mal vem dos homens e não dele. Eles se olharão como filhos de um mesmo Pai e se estenderão as mãos. É esta fé que o Espiritismo dá e que será doravante o eixo sobre o qual moverá o ser humano, quaisquer que sejam o modo de adoração e as crenças particulares. Porque isso é imutável, independente da crença que você compartilha, né? Que você segue. Então, nós precisamos ter bem claro na nossa mente os conceitos. O que é religião, que é algo mais restrito, fechado, compartimentado, né? E muitas vezes castrador. E o que é religiosidade, que é o religar-se à fonte criadora, é religar-se à fonte divina, é religar-se a Deus. Isso independe da religião que você professe, mas os princípios com quais você se posiciona e se coloca na sua vida. E o Espiritismo mostra pra gente todas essas verdades. Depois ainda ele vai falando sobre esse progresso intelectualizado e o progresso moral. E ele fala que nesse momento pelo qual nós passamos, que o progresso intelectualizado ele está saturado. E o homem, ele percebe, né, e ele se questiona que falta algo no coração, ele sente um vazio. Muitas vezes ele não sabe onde procurar, ou procura de uma forma equivocada, preencher esse vazio existencial, esse vazio emocional que ele tem, que ele possui. E é muito importante nós termos essa consciência de que somente o progresso moral da humanidade que vai estar lapidando esse progresso intelectual, esse conhecimento, esse avanço pelo que o homem teve, pela sua mente, pelos seus conhecimentos, e fazer uma união. Não dá para desfazer de tudo, e nem tem o porquê, porque é importante que o homem também se utilize das suas virtudes, né, das suas aptidões, para progredir e para crescer. E trabalhar juntamente com isso no seu coração, na sua parte emocional, na sua parte moral. O espírito, ele vai estar trabalhando, essa é a condição, né, que ele precisa extirpar o orgulho e a vaidade. Tanto no Livro dos Espíritos, quando Kardec faz várias questões perguntando ao Espírito da Verdade sobre o orgulho e a vaidade, como no Evangelho segundo o Espiritismo, que tem um capítulo que fala exatamente sobre esses sentimentos, sobre essas paixões, como está trabalhando tudo isso. Porque enquanto o homem ele for vaidoso, se achando
o centro, né? O centro de tudo, o centro do universo, o centro da Terra, e ele tiver o orgulho, acreditando que ele é melhor que o seu irmão e que ele não é que ele tem um caminho, que ele tenha um caminho que ele não conseguirá realizar se ele não tiver bem firme o seu objetivo, o objetivo de trabalhar essa autotransformação, esse burilamento dos sentimentos e das emoções, que ele vai estar transformando, deixando as paixões, a visão mais estreita. Será um trabalho árduo, um trabalho profundo, que será realizado com a vontade, que é o que move o espírito para o crescimento espiritual. Transformar esse orgulho e essa vaidade é uma proposta que o homem deve ter, porque os espíritos já falaram para Kardec. E existe um capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo que fala sobre isso, né? Como eu já comentei. Ele fala que é uma chaga da humanidade e que daí ele não consegue enxergar o outro. Para que isso ocorra, ele precisa trabalhar nos diferentes âmbitos. No seu mental, transformando os pensamentos fixos e obsessivos em ideias claras e promissoras. No emocional, trabalhando os seus sentimentos, deixando a raiva, o ódio, o medo para trás, ou pelo menos trabalhando tudo isso para que ele possa minorizar. E as suas questões espirituais também, suas questões kármicas, os traumas de outras encarnações. Está trabalhando esses pontos, está trabalhando esses traumas e perceber que ele é um ser integral, que todas as escolhas que ele realizou em algum momento foi a melhor coisa que ele pôde fazer naquela época e que agora ele tem que olhar para frente. Não tem como apagar as suas escolhas anteriores, mas tem como refazer o seu caminho. E essas mudanças, elas vão transformando não só no âmbito individual. Se cada um fizer a sua parte, depois isso vai reverberar no coletivo. E as massas, como é colocado na Gênese, elas vão sendo transformadas energeticamente. Elas vão pensando de uma forma mais coletiva, de uma forma mais ampla, unificada, de uma forma acolhedora, preservando a individualidade de cada um, mas percebendo que nós precisamos um dos outros. Esses movimentos sociais, eles já estão acontecendo. Nós estamos nesse momento de transição, onde as diferenças, elas já estão sendo colocadas, que elas devem ser respeitadas. E que quanto mais eu respeitar o meu irmão, que é diferente de mim, mais conectado a ele eu vou estar. Porque cada um vai estar respeitando a sua verdade, cada um vai estar vivendo o seu caminho, os seus objetivos, as suas escolhas, para um bem comum. Só que também está lá na Gênese, e os Espíritos colocaram para a gente, Kardec bem passou para nós todos, que o que acontece, ao mesmo tempo que há esse movimento de crescimento, de mudança, há outro movimento de resistência. Esse movimento de resistência é o negacionismo da verdade que liberta, da verdadeira, né? Da verdade que liberta, dos verdadeiros conhecimentos. Os conhecimentos que ficarão, que perdurarão, que é o conhecimento do Espírito, que vai culminar numa sabedoria espiritual.
E o que acontece? Esse grupo que ainda está no negacionismo, na resistência de não querer abrir mão, ele faz um movimento que parece um movimento grande, mas que na realidade não é. É muito barulho. Se cada um de nós conseguir colocar e abarcar o que de melhor nós temos no nosso coração, nossos corações, a luz divina, nós conseguimos acessar a nossa essência através da nossa conexão com o que há de mais íntimo, né? Com o que há de superior dentro de nós, o bem ele não só vai prevalecer, mas como ele vai envolver toda a humanidade como um todo. Então, Kardec também colocou um dia, colocou também na codificação, né, através dos ensinamentos dos espíritos, que na realidade o mal ele acontece muito mais pela inibição daqueles que querem fazer o bem e acabam se intimidando, ou por medo ou por outras questões. Então é importante que nós ancoremos esse nosso lado luz e começamos a trabalhar de uma forma objetiva em ações para que o bem se instale na Terra. Esses sentimentos evoluídos, eles vão fazer com que nós tenhamos uma visão mais ampla do que seja o universo e da nossa função de amor em todo esse projeto divino. Vai dar uma noção de que nós temos condições de trabalhar as nossas aptidões. Então, o trabalho, as nossas realizações, eles vão estar ancorados com o que tem de mais lindo do nosso ser. E vai ser um aprimoramento. Então, nós não vamos nos sentir cansados, muitas vezes, ou com uma fadiga, ou aí mesmo desiludidos, né? Com os nossos afazeres, porque os afazeres eles vão estar indo de encontro ao que mais belo nós queremos trabalhar no nosso ser e onde é que nós queremos avançar enquanto espíritos. Parece uma utopia, mas ela não é. E ela está mais próxima de que nós podemos pensar. Basta nós começarmos a trabalhar esse mundo de regeneração dentro dos nossos corações, dentro do nosso íntimo. Eu vou ler um trecho final dessa minha parte dessa explanação, que vem bem de encontro a todo esse nosso processo de crescimento. É colocado assim na Gênese. O número de retardatários, sem dúvida, é ainda muito grande, mas o que podem contra a onda se levanta se não lançar algumas pedras. Essa onda é a geração que se levanta ao passo que eles desaparecem com o passo a passo, que é uma luta inevitável, que parece uma luta desigual, mas que não é. Que é a luta do passado, querendo se propor e sobrepor ao futuro que nós estamos aí visualizando. Essas colocações é o velho, que muitas vezes ele resiste em deixar que o novo se estabeleça. Mas cabe a nós
trabalhadores da última hora e com essa possibilidade maravilhosa que nós temos nesta encarnação de trabalhar exatamente nesse momento de transição planetária, ver qual é a nossa colaboração com o planeta, qual é o nosso objetivo. Nós não somos espíritos missionários, nós somos espíritos que estamos resgatando. Então, qual é o nosso resgate e o que nós podemos refazer na nossa vida em prol não só do nosso grupo familiar, do nosso grupo de trabalho e pela humanidade. Se cada um de nós realizar um pouquinho, nós teremos um trabalho e essa terra regenerada, ela vai estar se instalando. É um trabalho de formiguinha, é um trabalho dia a dia, mas que está sendo envolvido e trabalhado pelos mensageiros do Cristo, pelos trabalhadores de luz. Não só por espíritos dessa encarnação, desse planeta, mas também por espíritos de outros planetas que já passaram por esse processo, que é um processo universal e que estão torcendo e vibrando e colaborando conosco. Eles não irão fazer a nossa parte. A nossa parte seremos nós que teremos que fazer. Mas é possível. Se nós estamos aqui nesse momento de transição e que, se Deus quiser, em 2057 a Terra entrará, né, nessa ancoragem da regeneração, cabe a nós trabalharmos para sermos espíritos regenerados e para podermos mais à frente, em outras encarnações, reencarnarmos aqui, para crescermos, para trabalhar e para realizar o máximo pelos nossos, que tanto amamos, e por nós mesmos. Uma noite abençoada para todos vocês. Agora temos a oportunidade de agradecer muito a espiritualidade maior que, através de Allan Kardec, nos presentearam com este ensinamento tão profundo e libertador, né? Que liberta as nossas almas, que amplia a nossa visão, que nós possamos estudar mais, aprender mais. O que nós conversamos nessa noite foi uma pincelada, foi só um início, um princípio de um estudo profundo que só mesmo cada um de nós vai poder avaliar o ganho, o crescimento, a evolução que pode ter com todos esses ensinamentos. Então, vamos agora, depois de todo desse banquete espiritual, né, vamos passar das vibrações, porque com toda essa energia que está no nossos centros de força, que energizaram os nossos centros de força, que transmutaram as energias negativas e deletérias, que porventura estavam no nosso campo energético, no nosso perispírito. Agora nós podemos compartilhar com o mundo um pouquinho da luz da imensa luz que nós recebemos. E dessa forma vamos pedir, para as vibrações da noite, vibrações pelo planeta. Em tranquila serenidade e confiante no Divino Amigo, abramos os nossos corações em vibrações de amor, de muita paz e reconforto, de um imenso reconforto a todos os nossos irmãos da Terra.
Vibramos em primeiro lugar que realmente seja construída e instalada a paz no mundo. Vibramos pelos dirigentes de povos, que eles possam, os dirigentes de cada país, ser trabalhado o seu bom senso, que eles se conectem à espiritualidade maior para tomarem as ações, as melhores ações e escolhas em favor dos povos que eles dirigem. Vibramos de coração aberto e alegre pelo nosso querido Brasil, que nos acolhe neste momento de transição planetária. Que nós possamos emanarmos como se deve ser, para que nós possamos construir ao longo dessa transição o Brasil que será o celeiro do mundo e a pátria do Evangelho. Vibramos pelos trabalhadores do bem, pelos trabalhadores do Cristo, por todas as fraternidades, que elas possam cobrir com um manto energético, com uma luz libertadora cada espaço desse planeta. Vibramos pelos espíritos que estão desencarnando nesse momento, pelo Covid-19 ou por outras doenças, que eles possam ser recebidos pelos mensageiros, pelos médicos espirituais, pelas equipes que são direcionadas por Dr. Bezerra de Menezes, na espiritualidade maior, com o dever cumprido, que eles tenham resgatado o que eles vieram resgatar nessa encarnação aqui na Terra. Vibramos pelos seus familiares que aqui ficaram, e que as melhores lembranças possam ficar em seus corações. Vibramos por todas as casas de oração e pelos lares, pelos evangelhos no lar que são realizados, pelos reajustes familiares. Vibramos pelos trabalhadores da saúde e pelos hospitais. Vibramos pelas trevas, pelo umbral. Vibramos pela crosta, por todos os espíritos que se encontrem, que se achem desesperados, que eles possam ser recolhidos. Realizamos uma vibração muito, muito amorosa e ofertamos aos nossos amigos espirituais. Que a negatividade, que a desesperança possa ser transformada. Vibramos para que saia de cada coração, de cada ser, do mais íntimo e do mais profundo, o melhor que eles tenham dentro deles.
Vibramos pelas crianças que estão reencarnando neste momento com tarefas maravilhosas, ancoradas a esse momento de transição planetária. Vibramos pelas mentes das pessoas, pelos corações. Realizamos uma vibração muito amorosa pelos mentores do lar da família cristã, que nos acolhem, nos envolvem, nos inspiram, nos fortalecem nos momentos mais difíceis de nossas vidas e que nos impulsionam a crescer e a mudar, a evoluir e seguir em frente. Vibramos por essa casa amada. Vamos ofertar aos amigos espirituais com toda a nossa força interior, com todo o nosso amor, com todo o nosso carinho. Vibrações de vontade de querer mudar, de se autotransformar. Vibrações de querer ajudar o nosso próximo. Vibrações de respeito. Vibrações de mansidão. E que todas essas energias maravilhosas, principalmente de alegria de viver, possam ajudar os espíritos os espíritos encarnados que estejam pensando em suicídio. Que seja demovida toda esses pensamentos de suas mentes e que eles possam se sentir corajosos. E ofertamos também todas essas vibrações, com toda essa energia, aos mensageiros da luz, aos mensageiros do Cristo, e que eles possam levar aonde eles acharem de maior necessidade. Pedimos licença, queridos amigos, para vibrarmos por nós mesmos, que neste momento de isolamento social, de distanciamento, que nesse momento da pandemia, que nós possamos transformar dificuldades em oportunidades de crescimento, que nós possamos seguir em frente com os nossos propósitos, nossos objetivos, que nós possamos nos sentir conectados ao Cristo Jesus e seguirmos com Ele. Graças a Deus. Agora, nós realizaremos a prece de agradecimento. Jesus querido, amigo de todas as horas, amigo de todos nós, modelo, luz bendita, que veio aqui na Terra para nos mostrar como chegar ao crescimento espiritual, à felicidade, como alcançar o reino de Deus. Queremos humildemente agradecer o seu amor e a sua misericórdia, a sua compreensão pelas nossas escolhas equivocadas e pelos nossos sentimentos e pensamentos menos nobres. Querido Jesus, continue a nos guiar
a nos fortalecer por este caminho que só leva à verdade e à vida eterna. Graças a Deus. Em nome de Deus e de Jesus, agradecendo aos amigos espirituais e aos mentores do Lar da Família Cristã, damos por encerrado mais um Evangelho Online. Que possamos estar numa outra oportunidade juntos novamente, para conversarmos, refletirmos. Muita paz a todos. E não se esqueça, juntos somos fortes. Graças a Deus.